Que a paz e a graça do nosso Senhor Deus esteja com você. Meus irmãos, por gentileza, se puder, se inscreve no canal, dá um like, compartilha. Meus irmãos, quero fazer um vídeo para tentar esclarecer algumas dúvidas que alguns irmãos possam ter. Eu vi já muitos comentários a respeito de os nossos próprios irmãos criticando, de repente, pastores de outra igreja que recebem salário, tal. Isso está na Bíblia ou não está? Só tem um jeito de nós descobrir. Sabe como? Lendo a própria Bíblia. Então a resposta a esse assunto tem vários pontos. Mas um deles, que pode ser considerado um dos principais, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Vamos ler? Aqui o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios. Ele começa assim, versículo 1. Será que não sou um homem livre? É uma pergunta. Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Ele está perguntando a eles. Todas essas frases têm um ponto de interrogação no final. Tá bom? Então ele continua. Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou eu apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e de beber? Será que nós não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa? Como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem vai à guerra às suas próprias custas? Ele continua perguntando, viu, irmãos? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Ponto de interrogação. Será que eu digo isso apenas como homem? Outra pergunta. Não é verdade que a lei de Deus, lei de Moisés, também o diz? Versículo 9. Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Presta atenção. Por acaso Deus está preocupado com bois? É uma pergunta. Ponto de interrogação no final. Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e quem colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Versículo 11. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, presta atenção nesse detalhe, entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido ao altar? É uma outra pergunta. Assim também o Senhor ordenou aos que
pregam o evangelho, vivam do evangelho. Versículo 15. Presta atenção numa palavrinha. Eu quem? O apóstolo Paulo. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Prestar atenção no 17. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. É isso aí, ó. 18. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. Acho que até aqui tá bom. E começa a mudar um pouco o sentido do assunto do vídeo, né? Para resumir, o apóstolo Paulo e Barnabé trabalhavam para sobreviver. Mas fica claro na leitura, eu dei ênfase na palavra direito, etc e tal, que o direito de receber um salário é bíblico. Ele, o apóstolo Paulo, abriu mão desse direito. E o que se dá a entender que a igreja de Coríntio era uma igreja problemática, na realidade, a mais problemática. Era uma igreja, acho que tinha problema de adultério, eles eram mão fechada, não gostavam de ajudar financeiramente, porque outras igrejas, que constam em outras cartas, ajudavam de bom grado. A igreja mais problemática é de Coríntio. Então, você veja bem, o apóstolo Paulo dava o conselho conforme a necessidade, né? E pode ver que ele, ao longo da carta, ele vai fazendo pergunta, porque provavelmente eles estavam reclamando, entendeu? Então, meus irmãos, é o seguinte, veja bem, nós temos que interpretar a Bíblia pela Bíblia, não pela experiência, porque senão você vai pegar o seguinte, você vai olhar para hoje e vai ver aí uma boa fatia de pessoas que se aproximam do evangelho com interesse financeiro, entendeu? É pessoa que abre uma instituição com o intuito de ganhar dinheiro. É uma pessoa que faz um curso de teologia para ganhar dinheiro, para viver daquilo, intencionalmente. Então esse cara é um mercenário, entendeu? Porque ele está fazendo
o combustível principal dele é o dinheiro. Se tirar o dinheiro dele, ele para de ser pastor. Não é todos. Só que o próprio Jesus disse, a própria lei de Deus diz, o apóstolo Paulo disse, os outros apóstolos viviam do evangelho. O próprio Jesus, no ministério dele de 3 anos, ele sobreviveu do quê? Ele não trabalhou como carpinteiro durante o ministério dele. Então, assim, se você vive do evangelho, você vive para o evangelho, você prega, você se consagra, você luta pelo reino de Deus, de verdade. Se é um pastor sincero, ele tem o direito, é bíblico. Nós não podemos ignorar. Agora, se uma pessoa conseguir fazer tudo isso, viver para o evangelho, e mesmo assim conseguir arrancar o sustento do trabalho dele, ele é mais nobre, do jeito que o apóstolo Paulo era. Entendeu? Existe essa diferença. Mas não, vamos supor, tem denominação que é contra o salário. Só que isso infelizmente, é falta de conhecimento bíblico. Entendeu? Às vezes, era muito melhor o líder, o cooperador, o ancião, o pastor ter o salário dele, mas ele viver consagrado para Deus, lutar pelos membros, tá em oração, tá fazendo visita, tá cuidando, tá pastoreando, tá explanando, explicando da forma correta a palavra de Deus, ele tem sim o direito. Se ele for justo para com Deus, não tem problema nenhum. Eu não consigo ver problema, porque a Bíblia dá total, como se diz, aval para isso. Não tem uma contraindicação. Agora, veja bem, repetindo, analise cada questão pela Bíblia. Quando perguntar uma coisa para você, quando alguém levantar uma questão, fala, viu, vamos ver o que a Bíblia diz. E um alerta, nada de versículos isolados. Todo versículo tem que ser analisado à luz do contexto, comparado com os textos paralelos e com a mensagem geral das Escrituras, tá bom? Então a gente não pode fazer doutrina de versículos isolados, entendeu? Eu li aqui essa passagem, um capítulo, que é para não se alongar, mas existe outras passagens falando, dando esse direito, entendeu? A gente pode estudar, fazer uma explanação mais ampla, se for debater o assunto. Então, é claro, para resumir, um pastor, um pregador tem direito a um salário? Se ele viver, se ele se dedicar de forma integral ao evangelho, ele tem o direito a um salário justo. Tem direito. Entendeu? É o que a palavra de Deus diz. Então, veja bem, direito é uma coisa. O que se vê hoje em dia, vamos pôr aí, muito, não é em todo lugar não, mas muito, é os mercenários. É os que cobra para pregar. É os que se aproxima do meio evangélico, de repente, para intencionadamente para tirar o dinheiro das pessoas, entendeu? Então, infelizmente, existe essa experiência ruim, né? Só que nós não pode fazer doutrina de experiência. Doutrina nós temos que fazer com a Bíblia. Eu acho que ficou claro na leitura. E nós devemos se guiar pela palavra de Deus. Eu creio que se alguém tem alguma dúvida, se não ficou claro o suficiente na leitura que eu fiz, o irmão ou a irmã, pega a sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 9, lê com atenção, respeita ponto, respeita vírgula, dá o devido valor à exclamação, ponto de interrogação, que você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui.
tá bom? Meu irmão, se você chegou até o final desse vídeo, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, tá bom? E bora ler a palavra de Deus.